Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Zagueiro do Corinthians é assaltado em São Paulo. Kaká foi vítima de assalto em São Paulo. Daqui a pouco eu conto os detalhes para você aqui no Sereto News. Alex Santana, martelo batido, está negociado com o Grêmio. Não é mais jogador do Corinthians. E o timão na data FIFA, jogadores que foram convocados para defender as respectivas seleções na data FIFA. É a Seletimão. Eu conto tudo para vocês agora, Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, é de graça. Você não paga nada para inscrever-se no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o like bonito aí, rapaziada. Deixe também o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz. No canal do Sereto, a sua opinião é muito importante para nós. Eu leio todos os comentários no canal do Sereto. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil que eles antecipam o FGTS para você. Tá Mais Ágil, é Mais Ágil mesmo. Vamos então às informações do Corinthians. Aqui no canal do Sereto, o Corinthians que depois de 2 dias de folga, jogadores tiveram 2 dias de folga depois daquele péssimo desempenho contra o Vitória. É o fim do mundo, é o fim da picada, né? Em vez de trabalhar para corrigir os erros, os jogadores tiveram 2 dias de folga. Bom, hoje houve a reapresentação no CT do Parque Ecológico. O time agora vai treinar nos próximos dias, visando o compromisso contra o Grêmio no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, quinta-feira da semana que vem. O último jogo do Corinthians, a última rodada do Campeonato Brasileiro, antes da paralisação para o Campeonato Mundial de Clubes. Campeonato que o Corinthians não irá disputar, o Corinthians vai aproveitar o tempo, aproveitar o período para treinar o time, para que o Dorival Júnior treine cada vez mais o time, consiga implementar a sua filosofia de trabalho, fazer com que o time do Corinthians jogue bem. Até agora o Dorival tá devendo, né? O Dorival Júnior não disse a que veio ao time do Corinthians e vai servir também para que alguns jogadores se recuperem de contusão. Por exemplo, o Yuri Alberto, que está fora com uma contusão mais séria, uma contusão na costela, em uma das vértebras. O Gustavo Henrique também está fora machucado. Então, esse período todo vai servir, quem sabe, para recuperar estes jogadores do Corinthians. Antes de mais nada, quero passar aqui a informação de um boletim de ocorrência, né? Lamentavelmente, isso é muito normal na cidade de São Paulo. Em todo o Brasil, né? A violência tomou conta de todo o Brasil, especialmente da cidade de São Paulo, uma cidade grande, e fica muito complicado. O zagueiro Kaká, que é titular do Corinthians, né, zagueiro titular do Corinthians, foi assaltado nesta quarta-feira no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo, onde fica o clube, onde fica o Corinthians, né? O jogador estava em seu carro quando foi abordado por 2 homens supostamente armados e teve o seu aparelho celular roubado, né? O pessoal, os 2 bandidos, os 2 assaltantes levaram o aparelho celular do Kaká. Mas, graças a Deus, que só foi isso, né? Que só foi o telefone celular, porque, apesar do susto, não houve agressão física, né? Tá tudo bem com o Kaká, não houve nenhum tipo de agressão física. O zagueiro do Corinthians registrou a ocorrência policial, né? Fez o boletim de ocorrência, e avisou a direção do Corinthians sobre o ocorrido. O assalto ocorreu horas antes da reapresentação do elenco do Corinthians no CT
Joaquim Grava. Então, foi um susto, apenas um susto, mas o Kaká foi vítima de assalto em São Paulo. Lamentavelmente, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa, a esse tipo de assalto. Tem que rezar muito para que isso não aconteça, porque segurança efetivamente não existe. Olha só, o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense anunciou hoje, ainda não é oficial, né? Ainda não é oficial, mas já houve o acerto, um martelo batido para a contratação do Alex Santana, ex-jogador, agora ex-jogador do Corinthians, né? O Alex Santana deve chegar entre hoje e amanhã em Porto Alegre para realizar os exames. Aliás, deve chegar entre esta quinta-feira, amanhã, e sexta-feira em Porto Alegre para realizar os exames médicos e se integrar ao elenco do Grêmio. Reforço do Grêmio chega por empréstimo. O Alex Santana foi negociado por empréstimo até o final da temporada. Então, lembrando que ele tem 30 anos e está no Corinthians desde o meio do ano passado. E assinou contrato com o Corinthians até dezembro de 2027. Antes ele estava no Atlético Paranaense. Aliás, o Corinthians, a informação que eu tenho é que o Corinthians está devendo 12 milhões de reais ao Atlético Paranaense pela contratação do Alex Santana. E ainda não pagou esses 12 milhões de reais. É só o primeiro jogador que vai deixando o Corinthians. Provavelmente nesse meio do ano, outros jogadores devem deixar o Corinthians. Jogadores que não interessam mais ao técnico Dorival Júnior. O Léo Maná, por exemplo, deve deixar o Corinthians. O Charles deve deixar o Corinthians. O Palácios, lateral esquerdo, também deve deixar o Corinthians. O Matheus Domelli é outro que deve ser negociado. Provavelmente o Rian também deve ser negociado. Alguns jogadores, como a gente já noticiou aqui no canal do Sereto, devem entrar na barca, na lista de dispensas do Corinthians nesse meio do ano. O Corinthians deve fazer até desses jogadores que não serão mais aproveitados, quem sabe moeda de troca para tentar a contratação de alguns jogadores, porque o Corinthians tem como objetivo contratar jogadores no meio do ano. O objetivo é contratar pelo menos 2 jogadores para o ataque, essa é a prioridade. Contratar atacantes, pontas, né, jogadores de velocidade pelas pontas, mas o problema é que o Corinthians não tem dinheiro. Como fazer para contratar sem dinheiro? Esse é o grande desafio do Corinthians nesse momento. Bom, o Timão na data FIFA, Corinthians na data FIFA, 6 jogadores do Corinthians foram convocados para as respectivas seleções que vão ter jogos eliminatórios da Copa do Mundo nesta data FIFA. São eles, deixa eu lembrar, jogador por jogador. Bom, o Hugo Souza, goleiro, está na seleção brasileira. O Hugo Souza vai defender o Brasil, não será titular, né? O titular é o Alisson, mas ele vai defender o Brasil nas partidas contra o Equador e também contra o Paraguai. Né? Inclusive, o jogo contra o Paraguai será na Neoquímica Arena na próxima terça-feira. O Félix Torres foi convocado para a seleção do Equador. Vai jogar contra a seleção brasileira. O Félix Torres, que na seleção do Equador vai sempre muito bem. O problema é quando o Félix Torres joga com a camisa do Corinthians. Na seleção do Equador, ele vai sempre muito bem. O Romero vai jogar pela seleção do Paraguai, inclusive contra a seleção brasileira, na próxima terça-feira. Não sei se o Romero será titular ou reserva da seleção do Paraguai, mas estará também na Neoquímica Arena. O Romero, que é um dos maiores artilheiros da história da Neoquímica Arena, né, o segundo maior artilheiro, só perde para o Yuri Alberto, que é o maior artilheiro da Neoquímica Arena. Também foram convocados para essa data FIFA
O José Martínez, que irá defender a seleção da Venezuela nos jogos eliminatórios. O Carrillo, do Peru, que vai defender a seleção peruana, portanto, né, o Carrillo, que ficou de fora do último jogo do Corinthians porque estava machucado, mas nada grave, vai defender a seleção do Peru. E quem faltou nessa minha lista aí? O Memphis. O Memphis, que vai defender a seleção da Holanda, né? Estava me esquecendo do Memphis porque eu estava lembrando dos jogadores sul-americanos, mas esqueci do Memphis, que também está convocado, mas para jogar na seleção da Holanda. Então, 6 jogadores do Corinthians convocados para defender as respectivas seleções nesta data de Copa do Mundo, de eliminatórias da Copa do Mundo. São praticamente quase todos titulares do Corinthians, né? Com exceção do Félix Torres, que não é titular. O Martínez, de vez em quando, é titular ou não, né? Mas tem bola para ser titular o Martínez do Corinthians. O Romero, que às vezes é titular, às vezes não é, né? Mas são jogadores importantes do time do Corinthians, jogadores convocados aí para suas respectivas seleções. Faça a sua inscrição no canal do Cereto. Faça a sua inscrição. É de graça, você não paga nada. Tá esperando o quê para fazer a inscrição? Deixe o seu like. É apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. Deixe também o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz no canal do Cereto. Me segue nas redes sociais. Faça parte do clube de membros do canal. Porque fazendo parte do clube de membros do canal, você pode fazer parte do grupo de WhatsApp. É automático. Se você é do clube de membros do canal, você também tem o direito de ser do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto, tá certo? E agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Corinthians para você. Tchau!